Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. As últimas semanas vinham sendo de notícias bastante preocupantes sobre a pandemia de Covid-19. Notícias ruins que vinham da Europa. Na Itália, 4 regiões do país foram colocadas sob severo bloqueio, com as pessoas proibidas de deixar suas casas, exceto por motivos essenciais, como compras de alimentos e trabalho, numa tentativa de retardar o surto de infecções por Covid-19. E também aqui no Brasil. A taxa de transmissão da Covid no Brasil, estimada pelo Imperial College de Londres, aumentou. A chamada taxa R está em 1,1. Em teoria, isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 110. E em meio a esse cenário, que continua, obviamente, sendo bastante difícil, o mundo recebeu uma espécie de alento, com uma ótima notícia. Porque acaba de sair mais uma boa notícia sobre a corrida por uma vacina contra a Covid. Dessa vez, a boa nova vem da vacina desenvolvida pela americana Pfizer e alemã BioNTech. A vacina está mesmo chegando. Nesta quarta-feira, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram a conclusão da fase 3 de estudos da vacina que desenvolveram para combater o coronavírus. Os resultados mostraram que a eficácia alcançada foi de 95%. Além disso, não houve registro de efeitos adversos graves. Agora falta pouco mesmo, pelo menos para que ela seja aprovada. O caminho que vem a seguir envolve logística de produção e distribuição. Nesse ponto é que o Brasil precisa ficar atento. Nesse episódio aqui do 15 Minutos, eu chamei novamente a Amanda Miléo. Ela é repórter, especialista em saúde da Gazeta do Povo e acompanha de perto todo esse tema. A gente vai explicar a importância dos dados divulgados pelas farmacêuticas e por que agora podemos sim ficar animados. Amanda, o que significa que essa vacina tem 95% de eficácia, segundo as farmacêuticas, hein? Oi, Márcio. Então, ter uma eficácia de 95% significa que os pesquisadores eles olharam para os dois grupos de voluntários dos testes clínicos, que são separados entre aqueles que receberam a vacina e aqueles que receberam o placebo, que é uma substância inócua, né? E verificar em qual desses dois grupos as pessoas acabavam desenvolvendo a Covid-19. Então, acho que é legal retomar um pouquinho. Quando a pessoa ela participa do estudo clínico, ela recebe a substância, que pode ser, então, tanto a vacina quanto o placebo, mas ela continua vivendo a vida dela, saindo, enfim, tomando os cuidados dela. Só que a saúde dela é monitorada por esses pesquisadores. Então, eles têm que esperar até que um certo número pré-determinado de pacientes entre em contato com o vírus, para que daí sim eles possam olhar o todo e falar: a maioria que se contaminou com o vírus era do grupo placebo, ou era do grupo que recebeu a vacina. Se a maioria das pessoas contaminadas for do grupo que recebeu a vacina, o que isso representa, né? Que a vacina não faz muita diferença ali na vida daquela pessoa, que o objetivo que eles queriam com aquela vacina não foi atingido, já que ela não conseguiu proteger. Mas, como foi o caso aqui relatado pela Pfizer hoje, se o grupo que desenvolve a doença for dos voluntários que receberam o placebo, essa diferença mostra a eficácia, porque então a vacina acabou conferindo uma proteção, porque as pessoas que não receberam essa vacina acabaram mais vulneráveis à doença, né? Então, nesse caso específico da vacina da Pfizer e também da BioNTech, o que eles verificaram? Dentre os mais de 43 mil participantes, 170 casos confirmados da Covid-19, desses 170 casos, 95% deles, ou seja, 162 participantes, eram do grupo controle ou do grupo placebo. Ou seja, a vacina, então, de certa forma, garantiu essa proteção contra a Covid grave entre quem recebeu o imunizante. Com essa fase de desenvolvimento concluída, a Pfizer também informou que a vacina se mostrou eficiente em todos os grupos étnicos e teve mais de 94% de eficácia em idosos com mais de 65 anos. Agora, Amanda, a gente sempre tem o cuidado, né, ao analisar esses avanços científicos. Inclusive, aqui no 15 Minutos a gente falou várias vezes já sobre momentos em que a gente ficou com um certo otimismo, assim, né, quando surgiam algumas notícias. Claro que isso é sempre importante manter esse cuidado. Mas por que agora essa notícia é muito significativa, né? O que representa? A gente já tem, enfim, pelo menos uma vacina contra a Covid, Amanda? Pois então, essa notícia é realmente significativa, porque eles são os primeiros resultados completos dessa fase 3, que é a etapa dos testes clínicos em seres humanos, que reúne uma quantidade enorme de pessoas, são milhares de pessoas de diferentes países, pessoas inclusive com características diferentes. Então, a gente pode dizer que vamos ter uma vacina, sim, com uma
com uma certeza até maior do que a gente poderia dizer antes, né? Claro, sempre com o pezinho ali na realidade, tentando baixar um pouquinho as expectativas. As próximas etapas, claro, então, são uma compilação de todas essas informações sobre essa vacina da Pfizer e a submissão para as agências regulatórias, como o FDA lá nos Estados Unidos, para que esse uso emergencial seja aprovado, que inclusive foi anunciado pelas farmacêuticas nessa quinta-feira. E a resposta do FDA, quando tiver essas informações em mãos das farmacêuticas, né, deve vir em algumas semanas para liberar o uso emergencial. A empresa disse que nos próximos dias pretende pedir a autorização emergencial para uso nos Estados Unidos e voltou a afirmar que pode produzir, ainda esse ano, 50 milhões de doses para serem distribuídas. Seria o suficiente para imunizar 25 milhões de pessoas, já que são necessárias 2 doses da vacina. Metade dessas doses ficaria nos Estados Unidos. Acho que é importante destacar também, assim como a Pfizer foi a primeira a dar esses resultados. Então, por isso que a gente está também tão animado, finalmente vamos ter vacina. Mas como a gente tem visto, né, Márcio, outras farmacêuticas também estão na fila e estão se encaminhando, estão divulgando aos pouquinhos ali os seus resultados, como a própria Moderna, que saiu com os resultados positivos da fase 3, ainda que preliminares também, na última semana, e a vacina da Rússia, que também divulgou essa eficácia acima de 90%, dados que são iniciais e que também precisam ser avaliados e tudo, mas a gente vê esse encaminhamento que é ótimo para nosso otimismo. Pois é. Então, só para a gente deixar claro também o que você falou, né? Que tem essas outras farmacêuticas aí, no caso a Moderna, a própria o Gamaleya lá da Rússia, que já divulgaram também esses dados preliminares com a eficácia acima de 90%, mas o diferencial nesse caso agora, então, da Pfizer, que a gente está conversando aqui, é porque já foram os resultados da conclusão da fase 3 do estudo. Então, é esse que seria talvez o diferencial, assim. Isso, exato. E agora eles olharam para a fase 3, chegaram em todos os endpoints que eles chamam ali, que são os objetivos, as metas que eles gostariam de verificar com essa fase 3 e falaram, atingimos, gente, esse era o objetivo que a gente queria e verificamos que ela que essa vacina gera essa eficácia acima de 95% nessa etapa. Claro que a gente sabe que todo estudo clínico acaba continuando, tem a fase 4, enfim, mas que pelo menos até agora atingimos esse objetivo. Bom, sobre essa vacina da Pfizer e da BioNTech também, Amanda, o que já se sabe sobre a duração da imunidade que ela pode gerar para quem a tomar, hein? Pois é, então, mas essa é uma dúvida ainda também. Os resultados que foram divulgados pelas farmacêuticas, eles verificaram que a vacina gerou, então, essa proteção contra a doença 28 dias depois de tomada a primeira dose, que representa ali quase um mês desde a primeira dose, para que o organismo se prepare, né, contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Só que, como eu estava comentando da chamada fase 4, né, dos testes clínicos, a vacina ela pode até ser aprovada e ela pode ser distribuída para os países que já adquiriram, mas os estudos continuam e que vão verificar a eficiência dessa vacina no mundo real. Ou seja, vão verificar também por quanto tempo essa proteção vai ser conferida. A gente precisa lembrar também que o desenvolvimento dessas vacinas também foi muito rápido em comparação ao desenvolvimento normal, pré-pandemia de uma vacina, né, que normalmente pode levar anos e que é muito mais fácil para uma vacina nessa época pré-pandemia falar: oi, gente, eu confiro uma proteção de tanto para vocês, de tantos meses, de tantos anos. E que agora a gente não tem nem tempo, né, para dar essa resposta para a população. Só que a gente também sabe que esse tempo de proteção varia conforme diferentes fatores. Eu queria trazer 2 exemplos aqui que eu acho interessante para detalhar bem. A vacina da gripe, da influenza, né? A gente precisa tomar todo ano porque o vírus sofre mutações muito rápidas que demandam um reforço no nosso sistema imunológico para conferir essa proteção. No caso do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, a gente sabe que tem mutações que estão sendo analisadas, mas que a princípio não alterariam a eficácia das vacinas que estão sendo desenvolvidas. E um outro exemplo, só para comparar, a febre amarela, a vacina da febre amarela. Não sei se vocês vão lembrar, mas até pouquíssimo tempo a recomendação era que a pessoa se vacinasse a cada 10 anos para garantir essa proteção. Hoje os pesquisadores já sabem, olhando justamente para essa vacina, olhando para as pessoas que se vacinaram, que ela confere uma proteção muito mais duradoura. Hoje, uma dose na vida pode ser suficiente, claro, excluindo épocas de surto, de epidemia, enfim, que a doença acaba saindo do controle, que daí realmente é preciso um reforço ali no sistema imunológico, mas de maneira geral, se você vive numa área que não tem muitos casos, que não tem muitos surtos, se você toma uma vez na vida,
está suficiente para a tua proteção. O Ministério da Saúde começou hoje uma série de reuniões com produtores de vacinas contra a Covid-19. O primeiro encontro foi com executivos da farmacêutica americana Pfizer. A reunião entre representantes do Ministério da Saúde com executivos da farmacêutica americana Pfizer foi a portas fechadas. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o objetivo do encontro é conhecer os resultados dos testes em andamento, as condições de compra, logística e armazenamento oferecidas pelo laboratório. Bom, agora vamos pensar que vai vir o registro oficial, né? Espera-se aí já, as farmacêuticas falaram, a Pfizer, no caso, e a BioNTech nos próximos dias, né? Pedir lá no FDA e tal. Aí depois vem uma outra parte que é bem importante, né, Amanda? Logística. É esse um outro desafio. Como é que fica o Brasil nesse cenário, hein? O desafio logístico é realmente muito importante, porque a vacina da Pfizer, ela é uma das vacinas mais modernas, da terceira geração, é a chamada vacina genética, só que ela tem muitos benefícios, muitos pontos positivos, mas também tem esses detalhes na hora de você levar as vacinas para a população realmente, né? A gente já comentou um pouquinho sobre a estratégia da vacina no último podcast, eu acho importante retomar só para dar o contexto e explicar como que funciona, né? A vacina, então, ela utiliza o RNA do coronavírus, o RNA mensageiro, que é o ácido ribonucleico, que tem ali os seus nucleotídeos, que carregam as informações genéticas do vírus. O pesquisador pega lá uma partezinha dessa informação genética do vírus, entrega para a célula humana, e a célula pega essas informações e fala, bom, vou produzir a proteína que essas informações me passam para produzir. Só que essa proteína que é produzida, ela é própria do vírus. Ou seja, quando o organismo olha para ela, ele não reconhece, ou reconhece como algo estranho, como do vírus, e assim ele aprende a combater e a não se proteger no futuro. A questão é que esse RNA mensageiro é uma molécula tão frágil, mas tão frágil, que qualquer coisinha ela já degrada. Então ela precisa de uma série de cuidados para não se degradar antes de atingir o objetivo, né? Então tem a questão de exposição à luz, mas principalmente, que é isso que tem sido falado bastante, é a temperatura, que ela deve ficar ali nos 70 graus Celsius negativo, ou seja, muito frio, né? Então, imaginando o nosso país, o Brasil enorme, com essas diferentes realidades, não é todo lugar que vai poder armazenar esse tipo de vacina, que acabaria restrita aos grandes centros urbanos, né? Agora, a Pfizer e a BioNTech já estão cientes dessas dificuldades e eles já anunciaram que estão trabalhando para achar alguma solução que facilite essa distribuição, talvez usando uma armazenagem de forma temporária, seja com gelo seco ou com outros mecanismos ali que garantem a temperatura que eles precisam. E nessa semana mesmo eles anunciaram que vão fazer um teste, um projeto piloto em 4 estados nos Estados Unidos, Rhode Island, Texas, Novo México e Tennessee, justamente para verificar quais seriam as dificuldades, o que poderiam utilizar para resolver, enfim, um projeto piloto mesmo, né? E claro, até que essas soluções sejam pensadas, a gente precisa levar em consideração a realidade do Brasil, que também está em debate com a própria Pfizer para a compra dessa vacina, né? A gente fica, meu Deus, como vamos distribuir? Calma, gente, a gente não sabe nem se vai ter essa vacina para a gente ainda, né? A gente sabe que nessa semana, na terça-feira, o Ministério da Saúde se reuniu com a equipe da Pfizer e, dentre os tópicos de conversa, foi discutida a compra das doses da vacina, que caso exista realmente essa negociação concretizada, elas podem ser disponibilizadas até março de 2021. Então, não seria esse ano, seria mais um tempinho. A gente sabe que outros países já garantiram as doses antes, né, como os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Austrália e mesmo Chile. Então, são vários detalhezinhos, né? Mas que a gente precisa olhar antes de uma comemoração, digamos, completa. Mas já dá para comemorar um pouquinho. Especialmente aqui no Brasil, né? É bom olhar com esses cuidados. Bom, para a gente fechar aqui, Amanda, a gente falou muito, claro, da notícia do dia, né, aí, que é a vacina da Pfizer e da BioNTech, mas essa é uma vacina, né, e a gente está aí no mundo inteiro atirando para todos os lados, como se diz popularmente, para descobrir imunizantes eficazes, né. Então, nessa luta, a gente já citou também aqui a Moderna, né, a vacina da Moderna, da vacina russa, Sputnik V, mas tem novidade também da vacina chinesa, né, a Coronavac. Isso. Então, sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês, a Sinovac, que ela vem sendo testada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, né, em São Paulo, o que foi divulgado essa semana foram os resultados das fases 1 e 2 em uma revista científica, e que eles verificaram que há realmente uma produção de anticorpos nos voluntários a partir da aplicação dessa vacina. Isso significa que a vacina ela é capaz de causar uma reação no nosso sistema imunológico, que é a chamada imunogenicidade.
Só que a gente não pode falar ainda que a vacina é eficaz a partir desses números específicos, porque a eficácia, como a gente comentou antes, é vista justamente a partir da comparação dos dois grupos de voluntários, os que recebem a vacina comparado com aqueles que recebem o placebo. É a partir dessa comparação que a gente pode falar em eficácia, e não simplesmente do fato de ter gerado anticorpos. Ter gerado anticorpos faz parte da notícia boa, digamos assim? Faz parte. Claro, a gente precisa da produção desses anticorpos, mas é só a partir dessa comparação que a gente consegue falar em eficácia. E, então, o que a Sinovac divulgou foram esses dados de imunogenicidade apenas, o que também a gente não pode falar que ela não vai ser eficaz ou que ela vai ter uma eficácia menor que as outras que vem divulgando agora. Não, pode ser que seja realmente tão eficaz quanto, mas a gente precisa esperar todos esses dados que comprovem a eficácia de fato. E assim, pelo andar da coisa, logo a gente vai ter mais resultados de eficácia das vacinas, porque as farmacêuticas estão soltando, né, estão garantindo todas essas informações, e quem sabe até mais participações aqui no 15 Minutos, né, Márcio? Isso, e com certeza, e quanto mais vacinas, melhor, né, isso que importa, quanto Sim. mais derem certo, não importa de onde venha, é importante que a gente tenha vacinas, e como eu disse, quanto mais melhor, né, Amanda? Exato, opção, queremos opções. Amanda, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do 15 Minutos e até o próximo. Eu que agradeço, Márcio, até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas em telejornais da TV Globo e também da TV Cultura. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!